Nós temos trabalhado nesses dias uma série linda chamada Seguindo os Passos de Jesus, né? E é muito importante falar da pessoa de Jesus, falar do Deus encarnado, do nosso Rei, do nosso Mestre, né? Nós temos que sempre mencionar o nome de Jesus, Yeshua, Yad-He, Vad-He, Yahvé. Esse é o nome que está escrito na palavra de Deus, do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Aleluia. Então, na sua oração, a nomenclatura Pai e Jesus devem estar presentes o tempo todo. O tempo todo na tua oração. Pai e Jesus. Deus Pai e Deus Filho. E nós queremos sempre olhar para a figura do nosso Rei. Vamos celebrar, mesmo que de forma simbólica, o nascimento de Jesus agora nesse Natal. E a gente vai falar sobre isso no próximo domingo e no outro, da importância do nascimento de Jesus. Todas as profecias que foram feitas acerca disso, nós vamos falar na parte da manhã. Então, quando nós olhamos para o nosso Mestre, nós temos tudo aquilo que necessitamos para viver um cristianismo verdadeiro, para viver um cristianismo segundo a palavra de Deus, para viver uma vida de fé em fé, de vitória em vitória, porque esse tempo é passageiro, a nossa vida é passageira. O tempo que nós habitamos aqui nessa morada, nessa terra, na carne, ele é passageiro. Por isso que nós devemos e precisamos todos os dias procurar entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Porque quando nós fazemos isso, nós temos a possibilidade e o poder de reproduzir os passos de Jesus. Por isso que Deus Pai envia Jesus para que ele constituísse então uma família com muitos filhos parecidos com Jesus. Essa é a obra da salvação, essa é a obra da cruz e ela é maravilhosa. E hoje nós vamos continuar, vamos falar um pouquinho mais a respeito de como nós devemos caminhar os nossos passos cristãos, colocando os nossos pés nas pegadas do Mestre, de Jesus. Muitos chamados cristãos não conseguem chegar ao destino que Jesus já prometeu para eles, porque esses queridos estão ainda presos e carregando alguns fardos do passado. As cargas e amarguras do passado são peso que tem feito muitos de nós chamados cristãos afundarem e muitos outros desistirem do lugar que Jesus tem reservado para cada um de nós. O tema dessa manhã é a loucura de não perdoar. Então, repetindo para você, o tema dessa manhã, a loucura de não perdoar. Quando o assunto é seguir os passos de Jesus, quando o assunto é tomar posse daquilo que Jesus tem para mim, quando o tema central é eu quero comer o melhor dessa terra e viver o melhor de Deus para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, a ideia de não liberar perdão precisa imediatamente ser reavaliada, imediatamente ser revisitado. Não liberar perdão, querido, faz com que eu e você jamais cheguemos ao destino que Jesus tem reservado para nós. Vou repetir: a falta de perdão impede você não só de chegar, mas viver tudo aquilo que Jesus tem reservado para você. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 18. Primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, capítulo 18, lá no verso 21 e 22. Diz
Diz assim: Pedro chega para Jesus e pergunta, Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Liberar perdão é assunto e prática de pessoas que entenderam que foram muito perdoadas por Jesus, e sendo elas muito perdoadas por Jesus, querem reproduzir os passos do Mestre e também perdoar. A falta de perdão ao próximo bloqueia o perdão do alto. Vou repetir essa frase para você. A falta de perdão ao próximo bloqueia o perdão do alto. E isso é fatal porque nós precisamos ser perdoados pelo sangue de Jesus todos os dias. Todos os dias nós falhamos. Todos os dias nós erramos o alvo. Porque a tradução de pecado é errar o alvo. Todos os dias nós falhamos com aqueles que nós mais amamos. Nós ferimos as pessoas. Nós abrimos feridas nas pessoas que nós mais amamos. Nós causamos problemas. Nós trazemos dificuldade. A nossa falta de amor, a nossa falta de compreensão, a nossa falta de comunicação causa ruptura nas pessoas. E nós precisamos de perdão do alto. E o texto aqui vai deixar muito claro que se nós não perdoarmos o nosso próximo, nós não receberemos o perdão do Pai. Porque a falta de perdão ao meu irmão bloqueia o perdão do alto. Aos 23 anos de idade, eu tive uma grande ruptura na minha caminhada de fé e abandonei a igreja em virtude de uma falta de discernimento espiritual da minha parte, talvez pela idade, talvez pelo meu orgulho, talvez pela minha ruindade mesmo. E essa ruptura me levou a lugares dos quais eu não conseguia mais sair por si só. Então foram 4 anos da minha vida, por uma falta de perdão, que eu vivi em caminhos de morte, e pela graça e misericórdia de Deus, exclusivamente, apoiado pelas orações da minha mãe e da minha família, eu estou aqui de pé hoje. E não era algo muito sério, não. Foi uma quebra pastoral, uma falta de discernimento de um pastor, um aconselhamento que ele deu a uma pessoa que estava comigo naquela época e que causou toda uma ruptura. E como eu estava envolvido emocionalmente com aquela moça à época, eu tive que quebrar esse relacionamento, porque era ruim mesmo. E aquilo foi vida para mim, bênção, mas a forma que foi feita foi debaixo de mentira. E o maior desafio que você vai ter na sua vida, discípulo, presta muita atenção no que eu estou te falando, é quando o seu pastor errar com você. Um dos maiores testes de discípulo, porque os discípulos não passaram por isso, Jesus não errava, é quando o seu pastor, quando os seus pastores falharem com você. Porque aí é onde você vai saber onde está seu coração. Se seu coração está em Jesus, se seus olhos estão em Jesus, autor e consumador da sua fé, ou se seus olhos estão em homem. E eu não estou falando de erro de moral e caráter não, porque eu não sou safado. Estou falando erro mesmo do processo, que a gente erra. Ou todo dia você está lá no Solove com a sua esposa? Todo dia é beijinho, abracinho, vem cá, mozão. É assim todo dia ou tem dia que o bicho pega lá para você? Hã? Achei que era só comigo. Comigo o negócio é mais embaixo. Então, querido, essa falta de perdão e discernimento de perdoar da minha parte me levou a lugares desastrosos.
E eu fiz questão de trazer o texto de Mateus 18, 21, 22, porque por algumas vezes, quando eu vou fazer aconselhamento pastoral com alguns casais, com algumas pessoas, e eu faço a leitura desse texto, várias vezes as pessoas viram para mim e dizem assim: ah, mas aí é Jesus, né, pastor? Jesus é Deus, Jesus é perfeito. Falar para ele perdoar 70 vezes 7 está tranquilo, porque Jesus é o cara. Estamos falando de Jesus. Então eu sempre vou para as Escrituras e mostro a vida de um homem de Deus, que é a tipologia de Jesus no Velho Testamento. E eu quero falar um pouquinho desse moço, que é um tipo de Cristo, das antigas páginas da Bíblia. Se tem alguém que foi extremamente traído, odiado, machucado, amargurado, marcado por aqueles que eram os mais próximos, se tem alguém que tinha tudo para se tornar alguém raivoso, amargurado, vingativo, esse alguém foi José do Egito. Uma história de vida que poderia ter se tornado uma grande tragédia, mas Deus, na sua infinita misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e amou também a José, tinha planos maiores e sublimes para a vida daquele rapaz. E ele tem planos maiores e sublimes para a sua vida também. Seu pai Jacó tinha sido alguém que havia passado por vários processos de rejeição ao longo da vida. E ele transfere isso aos seus filhos. Ele tinha 12 homens. José vem de uma família disfuncional, como muitos de nós aqui podem ter vindo de famílias disfuncionais. Um menino sonhador que foi jogado em um poço para morrer, vendido como escravo, seduzido por uma mulher rica, poderosa e linda, caluniado, injustamente lançado na cadeia, esquecido na prisão por quem ele tirou de lá. Esse é José, o homem de fé. Tá bom para você o currículo do cara? Se alguém tinha o direito de estar com raiva de tudo e todos à sua volta, que tinha toda a razão para dizer para o mundo: a vida não é justa, Deus não existe, porque isso aconteceu comigo, esse alguém era José, filho de Jacó. Ele era um homem como eu e você, e por isso Deus deu a ele um lugar de destaque tão grande no livro do Gênesis. Deus quer, através dessa história, dessa ministração de hoje pela manhã, revelar chaves espirituais para que nós possamos alcançar de uma vez por todas o nosso destino. Eu vou lançar aqui algumas chaves espirituais para que você receba a sua vitória, para que a sua vida flua, para que você saia desse rio de lama, talvez que você se enfiou por falta de perdão. A vida de José foi tão poderosamente usada por Deus que ela ecoa até os dias de hoje. Assim como este homem, você e eu vamos ter que lidar com a questão do perdão. Perdão passado, perdão presente e perdão futuro. A grande maioria de nós conhece a história de José. Se não é seu caso, primeiro livro da Bíblia, do capítulo 37 ao capítulo 50, você tem a história toda de José. Eu recomendo que você faça a leitura na sua casa, porque eu não vou poder fazer isso aqui agora. Mas lá no capítulo 50 de Gênesis, abre aí a tua Bíblia. Gênesis, o primeiro livro, capítulo 50, no verso 15. Gênesis 50, do 15 ao 17, diz assim: vendo os irmãos de José que o pai deles havia morrido, disseram: se José guardou rancor contra nós, certamente retribuirá todo o mal que lhe causamos. Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, José, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe o crime e o pecado dos seus irmãos,
que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o crime dos servos do Deus do teu pai. E quando ouviu o que lhe falaram, José chorou. Esse homem tão injustiçado, esse homem que havia passado por tantos percalços ao longo da sua vida, esse menino que tinha visto a morte de perto e se tornara um escravo, mesmo sabendo que Deus tinha tantos sonhos maravilhosos para a vida dele, ele tem aqui, no final já da sua vida, que enfrentar com o dilema de decidir ou não perdoar a seus irmãos. A verdade é que muitos de nós temos nos afastado daquilo que Deus tem preparado, porque estamos presos pelos traumas do passado. Existe uma corrente ao redor das almas de muitas pessoas que impedem o progresso espiritual, porque essa coleira, ela se chama amargura, ou falta de perdão. É uma espécie de trava espiritual que nos puxa para trás e para baixo, todas as vezes que nós estamos avançando para as coisas de Deus. Por vezes são experiências de rejeição que vivemos na infância. Quantos de nós não vivemos momentos de rejeição? Por pais, por tios, por avós, por professores. Por vezes são abusos que sofremos quando crianças, casamentos abusivos com agressões físicas, um falso testemunho que se levantou contra você, uma mentira, uma calúnia, pais violentos e débeis. Podem ser traições que tivemos daqueles que mais confiávamos e amávamos, etc, etc. O fato é que nós carregamos essas marcas em nossa mente e coração e elas nos impedem de avançar. Em uma extremidade dessa coleira está você, o ofendido, porque a amargura nasce no coração de quem tem razão. Então, na ponta dessa coleira está a pessoa que não libera o perdão. No meio é a própria coleira, né? Que é a falta de perdão. E na outra uma porção de demônio puxando. Você não se iluda, porque a igreja é lugar de coisas espirituais. As causas podem ser muitas, queridos, mas independente de qual seja, uma coisa é certa: ela está mantendo você refém em um cativeiro de dor e paralisia. Chegou a hora de perdoar. Hoje é dia de libertação e cura. Hoje é dia da luz celestial entrar aí nesse quarto escuro da sua vida. Hoje é um dia de júbilo e salvação, porque lá no Salmo 126 está escrito que quando o Senhor pôs em liberdade os cativos de Sião, eles estavam com aqueles que sonham. E em nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua vida nesse dia. Virão novos sonhos da parte de Deus para a sua vida. A partir da sua decisão de perdoar hoje, você vai ser mais que vencedor. Todas as vezes que pecamos contra Deus ou contra nossos irmãos, todas as vezes que alguém te ofende profundamente, é como se um débito de ofensa fosse criado no mundo celestial. Presta atenção nisso. Todas as vezes que você machuca uma pessoa, fere uma pessoa, rejeita, abandona, ou vice-versa, é criado um débito no mundo espiritual. Quer você queira, quer você não queira, quer você compreenda, quer você não compreenda, porque de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele também colherá. Jesus não depende de você, a Bíblia não depende de você, as doutrinas e as verdades contidas na palavra de Deus não se importam com você. O que você pensa, o que você acha, a sua concepção, ou você se rende e entrega a vida a Jesus e se torna um discípulo dele, abandonando aquelas redes de pesca e dizendo: mestre, eis-me aqui, ou você está no outro lado.
Então, quando nós ofendemos alguém, ou quando alguém nos ofende, um débito espiritual é criada no mundo celestial. E essa dívida é real. O débito fica em aberto e as consequências começam a aparecer, assim como os juros começam a correr quando uma conta está negativada. Sabe lá quando a conta fica no vermelho, o que acontece? Vai correndo juros. Tem aqui gente na área dos bancos. Você tem lá seu cheque especial. Se você não cobrir em X dias, começa a correr juros. Não importa se você finge que a dívida não está lá. Não importa se você finge que não aconteceu nada. Não interessa se você faz uma força enorme para esquecer que você tem um débito. Ele continua lá e a dívida só vai crescer e crescer ao longo do tempo. O que importa, querido, é que você deve decidir quitar o débito de uma vez por todas. O que importa é que está em suas mãos o poder de acessar a fonte de toda a riqueza espiritual chamada Jesus Cristo, para liberar perdão para as pessoas. O que importa é que Jesus já levou sobre si na cruz todas as nossas ofensas e dores, e por isso nós devemos perdoar. Mas vamos entender melhor essa questão de perdão. Existem dois tipos de ação quando você perdoa. Existem duas circunstâncias quando nós falamos de perdão. Existe o perdão que é o unilateral. E existe um tipo de perdão chamado perdão relacional. Então, perdão unilateral e perdão relacional. Então, vamos falar de perdão unilateral. É quando você, mediante a exposição das Escrituras, mediante a isso aqui que eu estou te dizendo, mediante as palavras de Jesus que diz, você deve perdoar, Pedro, não só 7, mas 70 vezes 7, você decide no seu coração, porque perdoar é uma decisão, não tem nada a ver com sentimento. Você decide no seu coração perdoar uma pessoa. Ela fez mal para você, talvez ela nem queira seu perdão, mas o poder está nas suas mãos e não na mão dela. Então você decide perdoar no teu coração. Pode ser alguém que já morreu, que não tem mais como conversar com você. Pode ser uma pessoa que já se mudou, está em outro país, está em outra situação. Ou tem pessoas que nem sabem que te ofenderam, mas te ofenderam e você carrega isso com você e precisa liberar perdão. Porque às vezes a gente acha assim, ah não, mas isso aconteceu há tanto tempo. Isso é bobagem. Mas aquilo está lá como uma farpa dentro da sua mão, te causando dor e incômodo por vezes e você nem sabe. Este é o pedido de Jesus do alto da cruz, que está relacionado aos gentios e aos romanos. Porque os romanos estavam crucificando Jesus ali, e Jesus ergue os olhos para o Pai, lá em Lucas capítulo 23, no verso 34, Lucas 23, 34, Jesus ergue os olhos para o Pai, para o alto, e diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Jesus estava falando ali dos gentios e dos romanos que estavam crucificando. Talvez tem gente que te ofendeu que nem sabe que te ofendeu. E você precisa liberar perdão para elas. Mas o perdão relacional é aquele que Jesus está liberando aos seus irmãos compatriotas judeus, porque eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Lê lá João capítulo 11. Verso 38 em diante, você vai ver explicitamente que eles tinham toda a clareza do que estavam fazendo. Assim como os irmãos de José sabiam exatamente o que faziam com ele quando o lançaram naquele poço para morrer e depois o venderam para escravos. Então esse é o perdão relacional e nós vamos entrar nele. Perdão unilateral é feito via Pix. O que é isso aí, pastor? É rápido, é eficaz.
É imediato no mundo espiritual. Lembra que tem um débito que precisa ser quitado? Então o que você faz para perdoar alguém unilateralmente? Primeiro você chama alguém da sua confiança. Aqui a nossa equipe de líderes à disposição de vocês. Gabriel, Karen, Rafa, Roberta, Sandro, Priscila, Lu, Cleiton, todos eles, Robert e Vanessa, estão à sua disposição para você abrir seu coração. Então você chama alguém primeiro para falar. Abre seu coração, fala sobre o ocorrido, chora com a pessoa. Esse é o primeiro ponto. Depois você ora com essa pessoa de confiança, liberando perdão para a pessoa que te ofendeu. Ah, pastor, por que eu tenho que orar com a pessoa que eu abri o coração, fazer uma oração junto com ela pela pessoa que me ofendeu? Porque Jesus também disse lá em Mateus 18, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Se você liga o perdão e desliga a ofensa, você tem que estar em dois, porque também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Entendeu? Você chama uma pessoa da sua confiança, fala sobre a ofensa, abre teu coração, faz uma oração específica e intencional de perdão. Terceiro, esquece desse assunto e nunca mais fala nele. Você tem cicatriz aí de infância? Quantos tem cicatriz de infância? Levanta a mão aí, Daniel. É visível a tua cicatriz? Eu tenho uma aqui na mão do Harry Potter. Falo que é a do Harry Potter. Pode falar um pouco do Harry Potter? Pode. Tem um negócio aqui que eu fiz na mão de uma cirurgia que eu fiz. Eu fui trocar o espeto de um carro, levantei o carro na mão, Carlinhos. E aí ajeitei lá para trocar o pneu, entendeu? E aí eu tive que fazer essa cirurgia. Doeu a beça. Eu não conseguia nem mexer a mão. Hoje está aqui, ó. Ó que legal, minha mão está aqui. Foi curada, para a glória de Jesus. A cicatriz continua aqui? Continua, dá para ver ela. Porque tem gente que pensa que quando você perdoa alguém, então Jesus vai te dar um espírito da amnésia. E aí você vai esquecer da ofensa e nunca mais vai lembrar. Não, querido. É como uma cicatriz. Ela continua lá, mas ela dói. Ela causa alguma coisa em mim? Não. Faz parte da minha trajetória de crescimento, de vida. Mas ela não me incomoda. Então, o perdão unilateral, ele funciona dessa forma. Está claro para você, querido? Então, se você hoje decidir no seu coração perdoar alguém que já morreu, que já não está mais entre nós, que você não tem contato, que você não vê mais essa pessoa, que é algo que ficou morto, enterrado lá no passado, mas você não liberou perdão, você nos procure aqui no final. Nós vamos orar para que você seja curado, liberto, e para que você receba todas as bênçãos do Senhor nesses dias. Agora é o processo PIX, mas o perdão relacional, ele é um processo mais delicado. Por que o perdão relacional é mais delicado? Porque aqui houve uma quebra de aliança, houve uma quebra de relacionamento, de um lado ou dos dois lados. E nesse caso, um dos lados quer reatar, ou os dois lados querem reatar, reconciliar, restaurar, reconstruir aquilo que foi danificado, destruído, arranhado pela ofensa. Então, nesse processo relacional, o cenário muda, o cenário é diferente. E é aqui exatamente onde o José se encontra, lá em Gênesis 50, 15, que nós lemos. Seu pai já havia morrido, os seus irmãos estavam morando com ele lá no Egito, e então eles vêm e batem a porta de José para que seja confirmado o perdão.
E aqui a pessoa com aqueles irmãos de José, eles estão dispostos a confessar e se arrepender do que fez. Ou você hoje também está disposto a confessar e se arrepender do que você fez para alguém. Os irmãos de José confessaram o seu pecado. Primeiro ponto. E às vezes as pessoas estão dispostas a confessar. Às vezes as pessoas estão dispostas a admitir as suas falhas. Isso é bom, esse é o primeiro passo. Mas muitas vezes essas mesmas pessoas não têm disposição para o arrependimento. O pedido de perdão aqui precisa passar pelo teste do arrependimento genuíno. José não abraça imediatamente o pedido de perdão dos seus irmãos. Tanto que lá no capítulo 42 de Gênesis há um primeiro encontro. Abre aí a sua Bíblia. Gênesis 42, verso 15. Este é o primeiro encontro que os irmãos de José têm com ele, depois de tê-lo jogado num poço e o vendido para ser escravo. E aí eles chegam lá porque a terra está passando por uma grande fome e eles vão buscar alimentos. José, nesse momento, já é o governador do Egito. Ele só está debaixo da autoridade de Faraó. Então Deus já havia feito coisas grandiosas na vida daquele moço. Então seus irmãos chegam e pedem o alimento e José os reconhece. E quando eles entram na sala, José diz o seguinte para eles: nisto sereis provados. Não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai dentro de vós, que traga o vosso irmão, mas vós ficareis presos e vossas palavras sejam provadas. José não sabia se assim como eles tinham feito com ele, José, tinham feito também com Benjamim, seu irmão mais novo. Porque ele também era filho de Raquel. Então José queria provar. Ele queria ver com seus próprios olhos se aqueles irmãos tinham mudado. Se eles haviam se arrependido do que eles tinham feito com José. Todas as vezes que alguém chegar para você pedindo perdão, não seja tolo e imediatamente comece a relação. Seja qual nível for, coloque esse pedido de perdão sob teste. Veja se a pessoa está realmente arrependida. Porque falar até papagaio fala. Você sabe por que está cheio de mulher passando pela tragédia do feminicídio? Porque o maridão vai lá, toma as cachaças dele, dá uma cheiradinha na cocaína. Porque você já reparou que ninguém acorda às 7 horas da manhã, toma um banho para trabalhar e ao sair para trabalhar vai bater na mulher? O safado ele sempre passa no boteco antes. E aí a mulher chega aqui para o pastor e fala: ai pastor, meu marido me agrediu, o que eu devo fazer? Eu falo para ela: Salmo 190. Conhece o Salmo 190? Abre aí na tua Bíblia, Salmo 190. Tem aí? Não, então você liga para o 90 mesmo e mete esse safado na cadeia. Que é lá que ele deve estar. Bom? Porque é melhor ele estar preso e se arrepender lá do que ele matar você. Né? Então, querido, é isso. O arrependimento precisa ser testado. Precisa passar do teste. Você está arrependido mesmo. E José faz isso com os irmãos. E lá no capítulo 43 ele faz de novo. Ele manda um de vocês ir lá buscar o irmão mais novo que vocês estão falando que tem. Busca lá. Aí eles pegam e voltam. Eles voltam com Benjamim, o irmão mais novo de José. E José vê o irmão mais novo e fica todo ali emotivo, emocionado.
E aí o que ele faz? Tá bom, vou dar os alimentos para vocês. Coloca aí um monte de alimento no saco de todos eles. E a porção de Benjamim era 10 vezes maior. Só que José faz o quê? Ele pega a taça que ele tomava o vinho e manda os seus servos colocar dentro do pacote de Benjamim. Quando eles estão indo embora, no meio do caminho, os guardas parou. O que vocês estão carregando aí? Não, alimento, viemos aqui, o governador deu para nós, e está tudo bem, está tudo certo e tal. Vamos dar uma olhada. E estava o dinheiro que eles tinham levado para comprar, e a taça estava dentro do saco de Benjamim. Então eles têm que voltar, e eles não sabem que é José. E aí José fala: como vocês fizeram uma coisa dessa comigo? Vocês não sabem que eu sou um cara que posso adivinhar as coisas. Deus me deu o poder de ter sonhos. Deus me deu o poder de interpretar sonhos. Deus me deu o poder de revelação. E aí quando eles veem que a taça está lá, fica todo mundo em pânico, porque eles sabiam que aquilo era pena de morte. Sabiam que Benjamim ia ser morto. Então eles começam a se lamentar, começam a se desesperar, se você ler o texto lá. E aí Judá, que era o pior inimigo de José, que tinha mandado matar José, porque ele era o maioral, Judá era o mais importante dos irmãos. Ele começa a chorar e clamar para José: pelo amor de Deus, não faz isso. Se eu não levar esse menino de embora, a gente veio aqui, você falou para a gente ir lá, a gente foi, trouxe ele lá de casa, está aqui o menino, a gente veio buscar comida, trouxe o dinheiro, está tudo aqui, pelo amor de Deus, não prende esse menino. Aí Judá fala para José: me faz de escravo no lugar dele. E José identifica que ali há arrependimento. José identifica que os irmãos tinham mudado. Então, ele diz: por favor, me tenha como seu escravo, mas deixe meu irmão mais novo ir embora. Guarde isso, querido. Pedir perdão, liberar perdão é uma confissão, mas arrependimento genuíno requer ação. Cuidado com gente que tem muito gogó e pouca ação. Ponha sobre o teste. É só o arrependimento genuíno, seguido de ações práticas e diárias, que nos leva à restauração de relacionamentos quebrados. Capítulo 45, caminhando para o fim. Gênesis 45, e aqui eu quero deixar ao seu coração alguns passos necessários para a liberação de perdão total, quando se tratar de perdão relacional. Então diz o texto, verso 1: depois de tudo isso ter acontecido, José ter pego lá a taça e tudo, e aí diz o texto: a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali, e gritou: façam sair todos os egípcios. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram a notícia que chegou ao palácio do faraó. E alguns teólogos vão pela linha de dizer que José se despiu e mostrou a circuncisão dele para os irmãos, para provar que ele era José, porque os egípcios eram circuncidados. Aqui está a primeira evidência de perdão real e legítimo. Não envolva pessoas que não têm nada a ver com a situação no seu liberar de perdão. Você vê que a pessoa não liberou perdão quando ela começa a fazer fofoca e envolver todo mundo. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não tem problema, vou perdoar ele, mas por que fez isso? Por que fez aquilo? E aí começa, fofoca, vai lá, leva para um, leva para outro. Não! José manda sair todo mundo, porque esse assunto não tem nada a ver com eles. Esse assunto é meu e dos meus irmãos.
retire as pessoas que não têm nada a ver com o assunto. O assunto é a pessoa que te ofendeu e você. Entendeu, querido? Se você continua contando o seu caso de ofensa e se justificando para várias pessoas, é sinal que o perdão não foi liberado. Conhece gente assim? Você pergunta para ela, e aí, como você está? Ela nem te responde, não, ela já começa a falar, sabe o que é? É que o fulano de tal fez isso, aquilo outro, blá 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 blá. É uma vitrola quebrada, porque existe uma coleira espiritual regida por demônios segurando. É isso mesmo. Então o assunto é entre você e a pessoa, para de envolver terceiros. Segundo ponto prático, que me fala, que me demonstra, que me mostra que o perdão genuíno foi liberado, é quando eu faço o meu ofensor se sentir à vontade comigo. É quando eu crio uma atmosfera de generosidade e amistosidade entre mim e a pessoa para perdoar, e não de condenação. Verso 4. Cheguem mais perto. Olha o que José fala para os irmãos. Ele se despiu, se revelou, mostrou que era José, e aí ele fala: chegam mais perto. Disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, eles disse: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Todas as vezes que o perdão não é liberado, nós estamos dizendo às pessoas: não quero você perto de mim, não quero você se relacionando comigo, não quero mais você aqui do meu lado. Mas José vai dizer para eles: vem pertinho de mim, vem aqui pertinho de mim, vem caminhar comigo. Perdão relacional é restauração de relacionamento. Verso 5, caminhando para o final, terceiro milagre. José diz a eles: agora, não se aflijam nem se recrimine por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Diga aleluia. Aleluia. Então, esse terceiro milagre do perdão, ele ajuda a pessoa que te ofendeu a se auto-perdoar. A atmosfera criada no liberar perdão ajuda o outro a chegar num arrependimento genuíno e se auto-perdoar. E eu lembro muito bem que o meu processo de volta para a igreja foi um processo muito difícil. Eu já havia tentado me suicidar algumas vezes, e eu tinha muita vergonha, eu não conseguia admitir aquilo que eu tinha feito. Eu não conseguia me perdoar por ter saído da igreja, por ter perdido tanto tempo, por ter ofendido tantos meus pais, por ter machucado tantas pessoas, por ter feito tantas coisas destruidoras e grotescas para tanta gente. Eu não conseguia me perdoar. Então, quando você vai perdoar alguém, você tem que liberar a atmosfera para que aquela pessoa sinta tão amada, tão constrangida, tão querida, que ela vai se auto-perdoar. Pode reparar, quem não libera o perdão genuíno é alguém que quer fazer com que o outro se sinta ainda mais culpado pelo que ele fez. É o acusador. Mas o acusador tem nome, querido. Não queira fazer esse papel. Libere perdão. A pessoa vem, pede perdão, está arrependida, passou pelas provas, mas está lá o outro todo dia. Mas você fez isso aqui, viu? Mas eu não esqueci o que você fez, não. Você não liberou perdão coisa nenhuma. E lembra que você está na coleira dos demônios. Pensa que você está bem, não. Não está, não. Não só 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Quando você libera perdão, você passa a entender melhor os planos de Deus para você.
Você passa a entender que no final, a maldição que alguém quis lançar para você foi revertida em bênção. A ofensa, as dores, só fizeram Deus colocar a sua vida em um lugar mais alto, em um lugar de honra. Veja que José disse: vocês me venderam, mas Deus me enviou. Olha que maravilhoso isso. Vocês me venderam, vocês me colocaram para morrer, vocês fizeram de mim uma grande maldição, mas Deus me enviou para ser uma bênção para todas as famílias da terra. E Deus quer enviar você para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Deus quer fazer de você um restaurador de brecha. Deus quer levantar você para restaurar as famílias, abençoar aquele que está aprisionado, abençoar aquele que não tem mais esperança, abençoar aquele que não consegue mais se perdoar, levar as pessoas para mais perto de Cristo, conhecendo a sua palavra, para que eles recebam a salvação e vivam uma vida livre da coleira da falta de perdão. Vocês me venderam, mas Deus me enviou. Como é bom quando os nossos olhos estão livres da amargura, do ódio e do rancor. E assim nós podemos ver o propósito de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Como é bom.